Boa noite, pessoal. Vi que o Fernando já respondeu aqui. Boa noite, Fernando. Legal, vamos começando aí, 7h32, tá na hora. Eu queria agradecer aí, né, o pessoal que se inscreveu, o pessoal está chegando ainda, mas a gente vai ter alguns insights. Tenho certeza que vocês vão sair com os insights bem bacanas aqui dessa nossa conversa com o Hélio. Para começar, eu queria... Ei, você nos ouve, Hélio? Escuto muito bem. Boa noite a todos. Legal, Hélio. Paulo, boa noite. Legal, tem um xará aqui que sempre acompanha a gente, Hélio. Já está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. A gente vai começando. A ideia é fazer um bate-papo, como a gente sempre faz, né? O Hélio é uma pessoa que trabalha bastante aí com Price. Antônio, boa noite. Já conhece bastante aí os caminhos e tem bastante coisa bacana para compartilhar com a gente. O trabalho super bacana que ele vem desenvolvendo aí com a Price Bean. Então, a ideia é vocês poderem explorar e sugar bastante coisa aí, porque ele trouxe um material bem bacana. Então, só falando um pouquinho da nossa dinâmica, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar... o Hélio vai falar um pouquinho, né, dele, um pouquinho da Price Bean, e aí ele trouxe alguns slides para ele explicar aqui para a gente, mostrar mais ou menos como como funciona aí essa questão do willingness to pay, né? Essa disposição a pagar dos clientes. Ele trouxe alguns slides que vão trazer alguns insights bem bacanas e eu imagino que vão gerar dúvidas, né? E a ideia é que depois dessa apresentação dele, que vai ser rápida, mas que já vai trazer bastante coisa bacana, aí vocês vão poder perguntar e acho que vai ser bem bacana. Outro xará, Paulo, boa noite aí. Seja bem-vindo. E no meio da nossa conversa aí, a gente vai ter o sorteio, né, de 2 exemplares do livro O Preço é o Lucro e também de uma vaga no nosso curso Price Expert. Quem não fez, tem a oportunidade de ganhar. Se já fez, pode doar, se quiser, né? Ganhando, doa para alguém que não tenha feito. Mas é isso, gente. Vamos começando. O pessoal vai chegando, às vezes atrasa um pouquinho, a gente... mandou o link naqueles que entraram no grupo, né? A gente mandou o link lá no WhatsApp também para facilitar, só precisar clicar e entrar. Mas vamos começando em respeito aí ao pessoal que já chegou. Adriano, boa noite também, seja bem-vindo. Hélio, você quer falar um pouquinho, Hélio? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, do Hélio, né? Da tua experiência aí, cara, um pouquinho da Price Bean, qual é esse trabalho aí que a Price Bean está desenvolvendo. Não só aqui no Brasil, né, mas em vários países, e o tempo é seu aí. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço o investimento do tempo em escutar um pouquinho do que a gente faz e como a gente pode encontrar os consumidores certos para os nossos produtos e serviços, né? Bom, a PriceBean é uma empresa inglesa que já existe há 5 anos, e a ideia dela, ao ser fundada, foi facilitar o processo de pesquisar insights relacionados a preço, né? Quer dizer, encontrar quanto os consumidores realmente estão dispostos a pagar por seu produto e serviço e evitar que as companhias continuem a utilizar aquelas estratégias antigas, né, de custo mais margem, né, para fazer o seu preço final. Porque com esse tipo de estratégia, ou às vezes o preço acaba saindo muito acima do que o consumidor está disposto a pagar, ou então a empresa pode até estar deixando dinheiro na mesa, teria a possibilidade de cobrar mais caro e não está aproveitando essa oportunidade, né? Todas as, vamos dizer, as informações que a gente traz são coletadas através da nossa plataforma virtual, que vem sendo sempre atualizada. Cada vez a gente tem uma série de insights mais interessantes, mas todos eles são baseados no que a gente chama de curvas de demanda e de receita preditiva, né? Quer dizer, o quanto a gente vai imaginar que os nossos consumidores vão comprar daqui para frente nos diferentes price points, ou pontos de preço, né?
basicamente, é isso. Eu não quero ser muito técnico ainda no começo. Eu acho que depois, mostrando algumas imagens, a gente vai conseguir esclarecer mais. Legal, legal. Obrigado, Hélio. Então, eu queria fazer duas coisas, gente. Assim, primeiro, eu vou passar daqui a pouco tempo para o Hélio e ele vai mostrar alguns slides. Esses slides têm já algumas informações bem bacanas. Ele montou um material bem legal, baseado num webinar que a PriceBeam fez internacionalmente, né? Ela fez para todos os clientes, e aí então foi em inglês, e aí a gente teve a ideia de trazer o Hélio para fazer isso aqui em português, para facilitar o acesso, mais pessoas poderem assistir. Então, eu vou passar um pouquinho para o Hélio, ele vai mostrando os slides. Eu queria combinar com você, Hélio, e com o pessoal. Conforme você for mostrando, o pessoal já pode ir colocando perguntas aqui, eu já vou te interrompendo e perguntando. Você prefere que a gente faça isso no final? Qual é a melhor dinâmica aí para você? Não, vamos bater um papo, né? Se deixar tudo para o final, o pessoal esquece as perguntas. Legal. Vamos deixar a apresentação bem livre, né? Para que todo mundo possa perguntar no momento que achar adequado. E se eu for falar mais para frente, eu digo, olha, eu vou cobrir esse assunto nos próximos slides, tá bom? Legal, fechado, Hélio. Então, pessoal, vamos fazer isso. O Hélio vai apresentar alguns slides. Nesses slides, ele já traz alguns conceitos e alguns insights bem bacanas. Vocês forem tendo dúvidas, vocês vão jogando aí no chat, e eu vou jogando aqui na tela, e deu uma brecha. O Hélio parou para respirar, eu interrompo ele e coloco a pergunta para a gente poder deixar bem dinâmico, tá? A ideia aqui é vocês participarem e tirarem dúvida. A ideia não é o Hélio ficar falando, né? É justamente ele conseguir atender aí as dúvidas que vocês têm a respeito do assunto. Então, Hélio, pode mandar bronca aí, você vai apresentar, né? Isso, pode vocês já conseguem... Ainda não. Já agora... compartilhei. Já legal. Pera só um pouquinho. Isso, agora apareceu. Deixa no modo... Isso, o Hélio. Boa. Gente, tá bom assim ou eu preciso deixar maior? Assim fica melhor? Bom, vamos deixar assim, Hélio. Vamos deixar assim. Que aí agora só está na tela a sua apresentação. Bom. Perfeito. Legal. Bom, então, na verdade, a ideia aqui é contar um pouquinho para vocês como é que a gente pode usar Analytics para encontrar os clientes dispostos a pagar mais, né? O mais interessante óbvio, eu vou falar um pouquinho da parte técnica, mas o mais interessante é por que você vai fazer isso, né? Por que você vai usar Analytics para encontrar clientes dispostos a pagar mais? E, na verdade, o que a gente sabe, entre todas as empresas que a gente auxilia, é o seguinte, e o dado é muito poderoso, né? 20% dos seus top customers estão dispostos a pagar pelo menos 2 vezes mais do que os 20% dos seus bottom customers. Quer dizer, para cada cliente, 10 clientes que eu conquistar, basicamente isso seria equivalente a conquistar 2 clientes do meu segmento inferior, né? Isso é muito poderoso, porque, veja, se você consegue conquistar um cliente que paga muito bem, ao invés de 2 clientes que pagam mais ou menos ou mal, a chance de você ter um aumento de lucratividade, ela se torna exponencial, né? E, obviamente, é o que todo mundo quer, né? Melhorar a lucratividade e os resultados finais da sua organização. Eu vou passar para o próximo slide, me digam se vocês enxergam. Vocês enxergam 2 curvas? Sim. Ou não? Sim, legal. Sim. Bom, então essa é a cara do que a gente traz para os nossos clientes, né? Então, imagine o seguinte, todo mundo entende mais ou menos o conceito de elasticidade? Todo mundo sabe o que é elasticidade? Eu vou rapidamente, vou rapidamente dizer, a elasticidade significa o seguinte, para cada percentual que você mudar no preço, que tipo de diferença
você obtém na demanda. Então, se você, por exemplo, aumenta o preço em 1% e a demanda diminui 5%, essa demanda é considerada elástica. Se você aumenta o preço em 1% e a demanda diminui só 0,5%, essa demanda é considerada inelástica, né? E é com isso que a gente joga, né? Existem produtos que realmente possuem elasticidade muito grande, por exemplo, produtos que são considerados supérfluos, né? E tem produtos que a elasticidade é muito pequena, né? Quer dizer, se você tem que ir para o trabalho e usar a gasolina do seu carro, ela aumentou e você vai, às vezes, continuar usando a gasolina da mesma forma até um momento em que vai se tornar tão inconveniente para você que você vai buscar outras alternativas, como um transporte público ou fazer carona, alguma coisa assim. Mas, realmente, elasticidades são inerentes a cada tipo de produto, né? O que a gente sabe também, né? Que geralmente o preço em que você vai vender o maior volume de um produto, geralmente não é o preço onde você vai ganhar mais dinheiro. Então vamos usar aqui essas curvas como exemplo, tá? Este aqui, a curva azul, é uma curva de demanda, né? E por que ela tem esse formato, né? Parece esquisito, né? Imagine aqui no eixo X que eu tenho preço, né? E aqui no eixo Y eu tenho um percentual da minha amostra que eu estou conversando ou entrevistando, e teoricamente a gente imagina que quanto maior o preço, menor seria a demanda. Mas vocês estão vendo aqui que conforme eu aumento o preço, a demanda também aumenta, né? E por que isso acontece, né? Porque na nossa metodologia, na verdade não é nossa, é uma metodologia academicamente já reconhecida, uma das perguntas que você faz é qual é o preço do produto que é tão baixo que você já duvidaria da qualidade e não compraria. Então, por exemplo, imagine um filé mignon, né? Se eu oferecer um filé mignon a R$3, pouquíssima gente, zero, né? Praticamente vai topar comprar um filé mignon a R$3 o quilo. Mas se eu oferecer a 10 ou 15, mais gente vai acreditar que realmente é uma boa oferta e vai comprar. E isso vai aumentando, né? A 25, 30, mais gente ainda vai acreditar que é uma boa oferta e vai comprar, vai se arriscar, até que esse filé mignon chega a 40, 50, e conforme eu vou aumentando esse preço, né? Ele passa, então, a se comportar de forma que, conforme eu aumento o preço, a demanda vai caindo. Tá claro aí, gente? Por favor, me interrompam, tá? Se tem alguma coisa que não fica clara. E agora imagine essa segunda curva aqui, essa curva laranja, que nada mais é do que essa curva de demanda multiplicada pelo preço que eu tenho no eixo X, né? Então, é o famoso P vezes Q, né? Preço versus quantidade. Se vocês olharem, onde eu tenho o meu maior pico de demanda, né? Onde eu vou vender a maior quantidade de qualquer produto, eu não tenho a maior receita, né? O preço aqui ele é relativamente baixo, né? A maior receita, ela vai estar aqui, neste pico maior da curva de receita, em que eu já vou ter perdido uma determinada demanda, né? Quer dizer, por exemplo, aqui eu tinha uma demanda de quase 80% e ela caiu para mais ou menos 60%. Eu perdi, então, vamos dizer, um quarto da minha demanda, mas se eu dobrei o meu preço, ou aumentei o meu preço em 50%, tá valendo, né? O que é melhor? Eu vender 100 unidades a R$10, né? Ou então 80 unidades a 15. É melhor vender 80 unidades a 15, né? Quer dizer, eu ganhei 50% em preço e perdi 20% em volume. Tá claro o conceito, gente? Paulo, se você receber aí algum feedback, me informa, tá? Para eu não ir conversando sozinho aí, desinvestando como todo mundo estivesse entendendo, tá? Fica tranquilo, Hélio. Eu estou de olho aqui no chat e, por enquanto, o pessoal não está falando, não está com dúvida, não. Gente, esse slide, vai ter outros slides com um gráfico parecido, mas esse entendimento é super importante, tá? O que são essas duas linhas aí, ou essas duas curvas, ou vamos dizer assim, né? Porque isso que vai ajudar a fazer sentido algumas coisas que o Hélio vai falar.
Então, a linha azul aqui é minha maior demanda. Onde é o pico? Ah, nesse preço. Ok. Mas você vê que a receita, o que o Hélio acabou de falar, a receita, o pico dela, não é onde eu tenho o maior preço. É em um ponto onde... Desculpa, não é onde eu tenho mais clientes, maior volume, né? Mais clientes que disseram que comprariam, né? Vamos dizer assim. Por quê? Uma coisa compensa a outra, tá? O Hélio, surgiu uma dúvida aqui. Vamos lá, eu já vou colocar aqui na tela. O Yuri. Boa noite. Nesse primeiro gráfico, uma commodity teria qual comportamento? Espetacular a pergunta, né? Porque essas curvas aqui, elas são curvas que elas servem muito bem para produtos em que a gente consegue fazer o que a gente chama de price-based value, né? Ou preços baseados em valor. No caso das commodities, não existe preço baseado em valor. As commodities, todo o mecanismo de precificação dela é um mecanismo de precificação oferta-demanda puro. Então, você não consegue utilizar esse tipo de metodologias para avaliação de preço de commodities. Então, se existe alguém aqui da área de commodities que pretendia obter minha ajuda, eu vou ter que decepcioná-lo, porque a metodologia realmente não se aplica a esse tipo de mercado, tá? Tem outra pergunta bacana aqui, Hélio, que começaram já a surgir aqui algumas dúvidas. Do Luciano, eu vou jogar aqui também, ó. Parece um pouquinho que deu uma bugada aqui, mas foi, ó. O Luciano joga aqui, Luciano Prado, produtos tangíveis. Eu entendo o que o Luciano quer dizer, se é só o que a gente consegue colocar na prateleira, que a gente consegue usar a metodologia. Ou se serviços a gente também consegue. É isso, Luciano? Se não for você... ele acabou de completar aqui, é isso mesmo. Serviço também não se aplica, correto? Não, a serviço se aplica sim. Se você tem condições de descrever adequadamente o serviço para vamos dizer, o entrevistado, ele vai valorizar o serviço de determinada maneira. Por exemplo, um caso típico aí é passagem aérea, né? Passagem aérea é um serviço, não é um produto. Ou então, por exemplo, vamos chamar um aconselhamento, uma hora de aconselhamento com uma determinado especialista na área de saúde. Isso poderia ser avaliado, tá? Você pode usar a metodologia para descobrir o quanto o seu público valoriza serviços e, baseado nisso, decidir quanto é que você vai cobrar. Né? Dependendo se você quer ter realmente um maior volume de clientes ou usar o seu consultório para maximizar a tua receita, né? Eu sempre brinco, é interessante a pergunta, porque eu sempre brinco com o meu dentista. Eu sempre digo para ele trabalha muito, é um cara que eu gosto e a gente tem uma amizade, e eu brinco com ele, eu falo, você trabalha muito porque você cobra barato, né? Se você cobrasse mais caro, você poderia trabalhar menos e ainda assim ganhar mais no seu consultório. Ele ainda não comprou a minha pesquisa, mas eu espero que um dia eu consiga convencê-lo. É isso. Mas legal, bacana a sua dúvida, Luciano. Embora a commodity seja difícil realmente se aplicar a metodologia, né? Serviço não, né? Porque pensa assim, eu tenho diferenciação entre profissionais que prestam serviço. Logo, eu posso usar a metodologia. Acho que o grande ponto aqui do uso ou não da metodologia é esse. Tem diferencial, né? Por exemplo, commodity ela realmente é mais difícil, né? Uma soja, né? Qual é o diferencial que eu vou entregar para poder cobrar mais? Então, essa dificulta um pouco a aplicação, né? Talvez o teu cliente, ele não veja, ele não consiga medir bem um diferencial aí. Porém, no serviço, não. O serviço é fácil. Né? O dentista, o cirurgião, né? Enfim, você consegue facilmente... eu vou fazer uma cirurgia. Se eu for fazer com um especialista
é uma cirurgia delicada. Você prefere fazer com um cara que é especialista, renomado, né, que dá aula do negócio, que tem uma experiência de 30 anos, ou com um cara que acabou de se formar, né? Ou, enfim. Então, você tem exato. diferencial que você consegue aplicar. Desculpa, o Hélio. Sim. Não, é isso aí. As condições básicas para a gente poder rodar uma pesquisa é que exista um número que seja estatisticamente significante de consumidores que você possa entrevistar, né? E que o produto não seja complexo o suficiente a ponto de você ter uma pesquisa que vai demorar mais do que 15 a 20 minutos, né? Por exemplo, eu acho que eu sempre gosto de citar esse exemplo. A última empresa que vai me contratar é a Embraer, né? Porque um avião é um produto tão complexo, eu jamais conseguiria utilizar uma pesquisa virtual dessas, e que vai ser respondida em 15 a 20 minutos, para encontrar preço baseado em valor de um jato. Além de tudo, não existem centenas e centenas de companhias aéreas que eu poderia estar entrevistando, né? O número delas talvez de dezenas, né? Então, nesse tipo de negócio, eu não posso ser de auxílio, tá? Mas, obviamente, na grande maioria, isso sim é possível. Posso ir para o próximo, gente? Eu só queria citar duas coisas importantes aqui, que são conceituais, mas são muito importantes, porque tem muitos clientes que eu ouço falando e acham que estão acertando e não estão, tá? Então, a primeira... Ô, Hélio, desculpa. Oi. Desculpa te interromper mais uma vez, Hélio. Botei na tela uma outra pergunta aqui, ó. O Adriano Silveira, a linha azul é a curva da oferta versus demanda? Isso. Exatamente. Não é oferta, é a curva da demanda, né? É a curva da demanda. Óbvio, a gente aqui, na verdade, a oferta, ela se dá virtualmente, né? Quando eu mostro numa entrevista um determinado produto e as pessoas vão dizer que preço que elas estão dispostas a pagar, eu consigo entender, dentro do meu número de entrevistados, que percentual deles vai comprar a cada um dos diferentes preços que a gente vai estar oferecendo, né? Na verdade, a gente não oferece, ele é que escolhe qual é o preço que ele vai estar disposto a pagar. Então, por exemplo, neste preço específico, seja qualquer um, que seja 10, vamos dizer que aqui é 10, 80% das pessoas topariam pagar R$10 pelo produto, mas só 60% toparia pagar R$15. Vamos dizer que aqui o preço aqui no eixo X fosse 15, tá? Deu mais ou menos para entender? Sim, acho que ficou claro, o mais claro, Hélio. Lembra do exemplo que o Hélio deu, né, do filé mignon, né? Então, talvez um filé mignon ou um iPhone muito barato, as pessoas acham que eu tenho alguma coisa estranha, não compram, né? Então, a pergunta básica, a pesquisa basicamente filho, esse aqui é o produto. Então, por isso que ele fala que não pode ser um produto muito complexo. Você tem que conseguir explicar o produto online, né? Enfim, então rapidamente você tem que conseguir definir o produto. Esse aqui é o produto, ele faz isso. Quanto que você pagaria? Basicamente é isso. E aí as pessoas vão dizer, eu pagaria 5, eu pagaria 10, eu pagaria 6, eu pagaria 7. E aí ele faz a compilação disso e tem até 80% das pessoas disseram que pagariam R$10, por exemplo. Dando o exemplo aqui que o Hélio deu, né? Mas, porém, quando eu chego a 15, daqueles 80% que comprariam, só 60% continuam comprando. Né? Valorizam o produto a R$15. Ele perdeu 20% aí da demanda, tá? Então, essa é a ideia da curva azul. Acho que o Adriano já respondeu aqui que agora ficou mais claro, o Hélio. Pode seguir aí, cara. Legal. Então, na verdade, então, só complementando um pouquinho, Paulo, não é uma pergunta só, né? Na verdade, a gente faz 8 perguntas, eu vou citar as 4 primeiras, só que são realmente a base inicial da pesquisa. Então, qual é o preço que você acha o produto muito caro e não compra? Qual é o preço que você acha o produto caro, mas ainda assim compra? Qual é o preço do produto que você considera uma boa oferta? E qual é o preço do produto que você já acha tão baixo
que desconfia e não compra. Então, baseado nessas 4 perguntas, é que a gente constrói a curva, tá? Não é uma pergunta só. Mas o que eu queria falar, antes de ir para o próximo slide, que é um erro conceitual de muitas empresas, é o seguinte, as pessoas sempre querem ir para a média, né? Procuram as coisas médias. Eu gosto de brincar que, às vezes, a média é o pé no fogo e a cabeça no congelador. A temperatura média pode estar adequada, né? Mas você está se queimando no pé e congelando o cérebro. Então, o que eu quero dizer aqui? A primeira coisa, elasticidade não é linear, tá? Não, a elasticidade do meu produto é 1, ou é 2, ou é 1,5. Não. A elasticidade, ela varia conforme o intervalo de preços. Então, veja só, por exemplo, olha só como a demanda cai rapidamente numa pequena variação de intervalo, né? De repente, aqui o cara foi de 10 para 11, né? A demanda caiu bruscamente. Em compensação, olha só, de 11 a 15, por exemplo, como ela é uma demanda que varia muito pouco. Então, a elasticidade de um produto, ela varia muito conforme o intervalo de preço em que o produto se encontra, tá? Essa é um conceito que eu queria deixar claro para vocês, porque muitas vezes as pessoas cometem o erro de achar que elasticidade é uma coisa só. E ela varia também conforme segmentos de mercado, né? Às vezes, para classe A, você vai valorizar o produto em R$2 a mais, não vai fazer diferença. Então, para classe E, vai fazer. Então, se você faz uma média né, entre classe A e classe E, e às vezes você não está satisfazendo nenhuma delas, né? Para classe A você está deixando dinheiro na mesa e para classe E você se tornou muito caro. Então você tem que saber exatamente quais são os segmentos que você está buscando ao vender o teu produto, tá? Então era exatamente isso que eu queria falar antes de ir para o próximo, tá? Bom, eu gosto de usar muito esse slide porque é o seguinte: a disposição a pagar por um produto varia conforme a ocasião, né? Existem produtos que você tem disposição a pagar completamente diferente, dependendo de onde você está. E aqui a gente usa um caso típico, né? Que é da Coca-Cola, numa compra planejada aí no supermercado. É óbvio, os preços aqui estão em dólares, né? Uma Coca-Cola de meio litro e que numa compra planejada você está disposto a pagar menos de $1, né? 89 centavos. Quando você já parou na estação, no posto de gasolina, você já vai comprar mais caro, né? Ou num quiosque de uma estação de trem, ou então num restaurante com um sanduíche, ou no aeroporto, né? Todo mundo sabe que refrigerante em aeroporto é mais caro. Ou então, pior ainda, no minibar do hotel, né? Que você não está a fim de sair do quarto. Então, ou você toma aquela Coca-Cola lá com o preço que está no minibar, ou você não vai tomar refrigerante nenhum, vai ficar com sede, né? Então, isso mostra que é um erro, né? Você usar, por exemplo, cost plus, né? Porque se a Coca-Cola custa, sei lá, R$0,5 para produzir, você colocou, vai que seja, 200% de markup, né? Então você quer vender a R$1,50, poxa, você pode estar deixando, em muitos casos, dinheiro na mesa, né? Porque talvez no supermercado R$1,50 seja caro, ou sei lá, que seja $1,50, mas em outros lugares $1,50 acaba sendo uma pechincha. Então, isso é só uma lembrança, né, de que o preço de um mesmo produto pode variar conforme a ocasião de consumo. E, inclusive, a gente consegue, vamos dizer, criar curvas de demanda de receita diferente conforme a ocasião de consumo, né? A gente pergunta para ele, olha, quanto é que você está disposto a pagar por esse produto, dependendo do seu canal de compra, né? Num supermercado ou numa loja de conveniência, quer dizer, a gente consegue entender como é que essa demanda e essa receita podem variar conforme a ocasião de consumo ou de compra, tá? No caso aqui da Coca-Cola, eu usei ocasião de consumo, né? Mas poderia ser ocasião de compra propriamente dita, tá?
Vamos em frente? Rapidinho, surgiu uma dúvida aqui, eu botei aí na tela. Produtos bancários também podemos aplicar? É uma boa pergunta. Eu tenho tentado falar com bancos algumas vezes, tá? E é interessante isso, porque, na verdade, ninguém gosta de pagar por serviços bancários, né? Serviços bancários, na verdade, todo mundo gostaria que fosse zero. E o que os bancos fazem é trocar, né, a disposição a pagar pelos serviços bancários por uma quantidade mínima de investimento, né? Então, beleza, a minha mensalidade vamos dizer, sei lá, R$ 50 para manter tua conta. Mas se você aplicar R$ 100.000 no meu banco, então aqueles R$ 50 que eu vou te cobrar todo mês, ele vira zero, né? Esse é o trade-off que os bancos fazem. Mas é possível, sim, você identificar a disposição a pagar por pacotes de serviços bancários distintos, tá? É factível, tá? Então, beleza. Quanto você está disposto a pagar se você for usar, sei lá, 5 transferências, 10 cheques e sei lá, e internet livre? Ou então, se você quer usar 20 cheques e 10 transferências, você pode fazer vamos dizer, uma pesquisa para esse tipo de serviço, tá? Legal. Hélio, só mais um ponto. Na tua tela aí está aparecendo aí uma barrinha embaixo com ocultar. Clica no ocultar aí, porque ela está tapando um pedacinho da apresentação. Boa. Legal. Melhor? Gente, esse slide aqui ficou bem claro. É bem bacana esse exemplo aqui, né? E ele faz todo sentido, né? Dependendo do lugar que você está, você vai pagar um preço muito diferente, né, por um mesmo produto. E só reforçando o que o Hélio falou, olha o quanto que a gente perde de oportunidade se a gente precificar só baseado em custo, né? Ou precificar só baseado em concorrente, né? Porque eu costumo brincar assim, se a gente copia o preço do concorrente, você copia para o bem e para o mal, né? Se o cara não sabe o que está fazendo, você vai lá e copia e faz igual. Tem que ter cuidado com isso. É um perigo, né? Porque você não sabe porque ele está lá, né? Na primeira idade. Mas às vezes ele próprio não sabe, né? E aí é pior ainda. Exato. Às vezes nem ele sabe. É isso mesmo. Legal. O pessoal aqui falou que ficou claro, sim. De acordo com o local que você está comprando, né? O pessoal colocou. De acordo com o local que você compra, o preço, ele é, vamos dizer assim, é uma segmentação, né? De acordo com o local de compra. Exato. Bom, uma outra coisa que também conhecida é o seguinte: o mesmo produto idêntico em países diferentes, e óbvio, ok, aqui a gente tributações distintas, né? E óbvio, isso faz com que os preços sejam distintos, mas podem ter certeza que as diferenças de preços não são fruto só de tributações dos diferentes governos, tá? As diferenças de preços entre países, elas são, sim, em grande parte, fruto a pagar de diferentes povos, né? Diferentes culturas valorizam produtos diferentes de forma muito distinta, né? Então, óbvio, o que a gente está mostrando aqui é que mesmo produtos que são idênticos podem ter preços diferentes, porque a disposição a pagar de determinados povos é distinta de outros. E não só do produto idêntico, mas vamos usar aqui o caso da três câmeras, né? Talvez o fato do produto ter 3 câmeras seja muito mais importante no Japão, em que eles adoram tirar foto, do que nos Emirados Árabes Unidos, né? Talvez obviamente o produto vamos dizer ser
como é que se diz, resistente a temperaturas abaixo de 0 graus, são características que são muito mais importantes na Suécia e na Noruega do que na Índia ou no Brasil, né? Então, características diferentes de um produto fazem com que a disposição a pagar se torne distinta dependendo do lugar onde ele está sendo comercializado, tá? Hélio, o Paulo até colocou aqui uma observação, a divisão de áreas de um avião, por exemplo, né? Econômico, executivo e primeira classe. Sim, você tem na verdade, o cara está fazendo a mesma viagem no mesmo avião, né? Mas a experiência é diferente. E aí, eu acho que esse teu exemplo é bem bacana, Paulo, porque prova essa questão da cobrança por valor, né? Então, a pessoa que viaja, né, principalmente se você pega uma viagem longa, a pessoa que viaja na primeira classe, ela não está pagando mais porque, né, ela gosta de pagar mais, né? A experiência é completamente diferente, principalmente para uma viagem longa, né? Tanto que eu viajo daqui para São Paulo, você tem um avião lá que viaja todo mundo junto, né? Mas eu viajo longe, aí você tem as diferenças. Agora, o que o Hélio falou no slide anterior é até um pouquinho mais, mesmo países diferentes, né? E é interessante até o slide que ele trouxe, porque você olha lá e fala assim, caramba, no Brasil esse telefone é caro pra caramba, né? Mas não é o mais caro, né? Tem lugar que ainda é mais caro do que no Brasil. Exato. E o exemplo do avião é extremamente interessante, né? Porque você está falando aqui de produtos diferentes, né? O cara aí na primeira classe, ou na classe executiva, ou na econômica, ele está adquirindo produtos diferentes. Ele está indo de um lugar para o outro, perdão, produtos não, serviços, né? Ele está indo de um lugar para o outro, isso é correto, né? Mas em um caso ele está ocupando, sei lá, meio metro quadrado, e no outro caso ele está ocupando 2 metros quadrados. E, obviamente, se a gente pudesse fazer a conta, talvez ele deveria pagar 4 vezes mais, porque ele está ocupando 4 vezes mais espaço. Mas, no caso da aviação, é mais interessante ainda, porque você tem preços diferentes para a mesma cadeira econômica, né? Nem todas as cadeiras econômicas são vendidas pelo mesmo preço. Você tem 7, 8 tarifas para o mesmo produto, para a mesma cadeira. Para o mesmo voo, no mesmo horário, né? Não é? Então, realmente, eu acho que a aviação é uma das vamos dizer, um dos setores que faz isso com muita excelência, né? Consegue segmentar muito bem o valor que ela quer conquistar. Bom, eu trouxe esse slide aqui para mostrar um pouquinho de teoria e prática, né? Esse é o slide clássico, né? Da curva, vamos dizer, de demanda, né? Quer dizer, as vendas, teoricamente, vão diminuindo em quantidade conforme eu vou aumentando o preço, né? Todo mundo lembra um pouquinho das aulas de geometria, né? Qual que é a área, né? A área é base versus altura, né? Então, se eu tivesse um preço único, né? Eu ia ter uma determinada área, que seriam as minhas vendas, né? Preço versus a quantidade vendida, né? Obviamente, se eu tivesse um retângulo só aqui, eu estaria deixando muitos espaços em branco, né? Então, idealmente, eu deveria ter um número maior de price points para vender o meu produto, para tentar ocupar a maioria desses espaços em branco aqui. Tá clara a analogia aqui? Porque quanto mais preços diferentes eu vou ter quantidades diferentes de pessoas comprando em cada um desses preços. O mundo maravilhoso, o mundo ideal, é fazer um price. Eu tenho preço especial para ele, é o preço dele. Mas isso, obviamente, não é factível, né? Então, se eu consigo criar preços diferentes para grupos de consumidores diferentes, eu estou numa situação melhor do que se eu tiver um preço único para todo mundo. Tá claro isso? Tá claro esse conceito, gente? Pessoal, faz um favor, coloca aí no chat se todo mundo compreendeu bem isso aqui. Isso é bem importante. A gente começa a falar de nível de preço, é bem bacana isso aqui,
porque, mais uma vez, ilustra, né? Um preço único ou a possibilidade de ter vários segmentos, né? Cada segmento com seu preço, cada segmento com sua disposição a pagar, né? Cada segmento reconhece um valor diferente para aquele mesmo produto. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat só para ilustrar isso, se ficou tranquilo, se todo mundo compreendeu bem. Que agora vem a parte depois mais desenhada, que é a parte das curvas aqui. Então é importante entender esse conceito. Tá tranquilo, gente? E na verdade. Sim, o pessoal tá. Quem se. Oi? Desculpa, Hélio, falhou. Então? Acho que sim, pessoal. Quem respondeu que sim. Pode. Então, legal. Então, na verdade, a gente pega esse fundamento teórico aqui e aplica na prática. Então, veja só. Se a gente. Hélio, desculpa. Se a gente... Hélio, desculpa. Oi. Sim. Desculpa, agora o pessoal respondeu, mais gente respondeu aqui. Ó. Só que aí o pessoal falhou um pouco a explicação. Poderia repetir, por favor? Realmente, seu áudio às vezes está falhando um pouquinho, Hélio. Você está com fone, não? Às vezes ele falha. Sem fone. Tá sem? Às vezes ele falha. Se você puder explicar aí novamente, o pessoal falou aqui que o som está travando. Então, eu vou de novo, tá? Se a gente olhar essa curva aqui, ela é uma curva típica, decrescendo conforme os preços vão aumentando, tá? Se eu tenho... A minha venda é o PV... Oi. Desculpa, você travou. Você estava falando aí que a curva ela vem decrescendo, preço X1, X2, cada um é um preço, né? Então, no X1, obviamente eu tenho um preço menor, meu volume vai ser maior. Lembra da elasticidade, né? Quando eu pego um produto elástico, quanto mais barato, teoricamente, mais eu vendo, né? Conforme eu vou aumentando o preço, ou seja, o eixo X, ele vai avançando, o que acontece com o meu eixo Y? Ele vai descendo, ele vai caindo, né? E aí você forma uma curva decrescente. Exato. E a tua venda A mais E do que a somatória das áreas, né? Se eu vendi 10 unidades com preço 5, né? E vendi 5 unidades com preço 10, né? Se eu somo essas duas áreas, eu tenho R$100 de vendas. Tá? Pessoal, vocês estão ouvindo? Porque para mim está travando bastante. Vocês estão ouvindo aí, gente? Vocês me escutam ou não? Agora voltou, Hélio, mas falhou aí bastante, cara. Você estava falando das áreas, né? Eu tenho aqui o C1, que é uma quantidade, com o X1, que é um preço. Eu multiplicar um pelo outro, aí a minha venda, na verdade, aquele retângulo ali representa uma área, né? E se eu tenho aqui C2 com X2, verdade, é um outro retângulo. Exato. Esse outro retângulo, sua venda total é a soma das duas áreas. Isso. Então, gente, o pessoal falou que está picotando, para mim também picotou bastante. Mas é isso, gente. A área, né, esse retângulo aqui formado com o preço e a quantidade, base vezes altura, né, como a gente aprendeu na geometria, e o Hélio citou, isso, é assim que a gente chega no total, né? Então, quando eu tenho um preço X1 e uma venda X, uma demanda X1, eu vou chegar ali numa receita total. No preço X2, a demanda C2, eu vou chegar numa outra receita. E o que o Hélio estava comentando é que é importante que o meu produto conseguisse cobrir todas essas áreas, né? Todos esses retângulos aqui. Aí eu tenho um preço para esse tipo de cliente.
Pode falar. Aqui eu não vendi, né? Essa área aqui é de vendas perdidas. Essa também é vendas perdidas. Essa também é vendas perdidas, né? Se eu tivesse um preço intermediário aqui, né? Eu teria mais uma área a ser coberta, né? Eu ia pegar parte desse espaço em branco aqui, né? Tá claro? E aí a ideia é exatamente... Não, agora ficou, pelo menos para mim aqui veio normal. E aí se eu tivesse aqui um C3, aqui no meio ou mais para baixo, enfim, eu teria, se eu tivesse um preço mais alto, eu teria um C3 aqui embaixo, né? Porque a demanda seria bem menor. Mas, enfim, teoricamente eu faria aqui, uma outra... Se eu tivesse... se o preço aumentasse, a demanda cairia, né? Mas aí eu teria uma terceira área, eu cobriria mais um pedaço de vendas perdidas, eu estaria cobrindo também. Então, exatamente. Esse é o ponto que eu queria colocar. Bom, o pessoal respondeu aqui, o Luciano colocou claríssimo, o Lucas Lima entendi, então acho que agora foi, é porque travou realmente. Então a explicação foi boa, mas como travou, ficou um gapzinho aí, o pessoal não conseguiu entender. Então, veja só, esse é o fundamento teórico da coisa, né? Mas na prática, como é que isso se traduz, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho os bebedores de refrigerantes, e essa é a demanda deles, né? A demanda e a receita. Mas eu posso dividir esses caras entre os bebedores de refrigerantes diet e bebedores de refrigerantes regulares, né? E eu vou encontrar curvas específicas, né, para o bebedor de refrigerante diet. Geralmente, óbvio, hoje a gente vê que existe uma diferença menor, mas por que teoricamente, o consumidor do refrigerante diet está disposto a pagar mais do que do refrigerante regular? Qual é o valor, né? Qual é o valor que o refrigerante diet tem a mais, né? Bom, ele me dá praticamente o mesmo prazer do refrigerante regular e, teoricamente, não engorda, né? Então, existe um valor a mais para o refrigerante diet, né? E, obviamente, então, se você fizer essas curvas comparativas, geralmente você vai encontrar uma disposição a pagar maior nesse tipo de consumidor, tá? Bom, posso seguir, gente? Pode ir lá, sim. Então, vamos lá. Outra coisa que é interessante aqui, né? Imagina só, que legal. E isso tem a ver com aquela curvinha teórica que eu mostrei, né? Imagina se, ao invés de ter um produto só, eu consigo ter 3 versões do meu produto, uma muito simples, uma padrão, né? E outra mais premium. Então, com 3 versões do mesmo produto, eu consigo estar trabalhando em 3 price points diferentes, né? E consigo cobrir uma parcela muito maior da população sem ter que sacrificar, por exemplo, o preço deste meu produto premium, porque eu vou ter uma versão mais barata, com custo menor, né? E vou ter uma versão ainda mais barata dele, com custo menor ainda, né? Então, se você consegue criar versões do teu produto com diferentes price points, você consegue capturar mais valor e mais dinheiro do mercado, tá? Tá claro isso? E aí, pessoal, ficou claro? Eu quero fazer um comentário, enquanto o pessoal está respondendo aqui se ficou claro, Hélio, um comentário em cima disso que você falou. Isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente começa a ver um produto com um determinado preço, e aí o consumidor não, desculpa, o concorrente, entra um concorrente, né, e começa a fazer um preço mais baixo, né, e aí o que você pode fazer, né, a ideia que você pode ter na hora é, eu vou ter que acompanhar, né, eu vou ter que fazer esse mesmo preço. Dificilmente a gente, vamos dizer assim, a menos que você esteja envolvido, né, no mundo aí de precificação, conheça um pouco mais, o natural é você pensar, acompanhar, e dificilmente pensar em, e se eu tivesse uma outra versão do meu produto, né?
Pensa assim, eu trabalhei com uma empresa que eles importavam um produto exclusivo, tá? A marca eles traziam, era uma marca exclusiva, só eles comercializavam aqui no Brasil, e era um produto muito bom, né? E, enfim, aí eles traziam esse produto. No início vendiam por um preço bacana, porque o consumidor do produto, que era um consumidor técnico, era um instalador, esse cara, ele reconhecia o valor daquele produto e ele pagava. Entrou um concorrente nacional, começou a vender mais barato, né? O que esse cara fez? Ele baixou o preço. Então, o produto que ele trazia era muito bom, ele ganhava dinheiro com aquele produto. O que ele fez? Ele continuou importando, mas aí ele baixou o preço, né? Ao invés de tentar uma solução que, por exemplo, como você sugeriu aqui, cara, e se eu tiver uma outra versão do meu produto, né? Isso. Uma versão Exatamente. de combate. Eu gosto, né? eu chamo de estratégia do sanduíche, tá? Imagina que você é o pão e o teu concorrente é o queijo, né? E quando ele entra com uma versão mais barata do que a sua, né? Cria uma versão mais barata do que a dele. E aí você ensanduícha o seu concorrente, porque você vai encontrar pessoas que estão dispostas a pagar mais pela melhor versão do teu produto e vai encontrar aquelas outras que querem realmente o preço mais barato, por uma versão, eu não gosto de dizer piorada, mas talvez uma versão não tão interessante do produto a ser vendido, né? Você sempre vai ter uma parcela da população cujo principal motivo da compra é o preço baixo. Isso não significa que toda a população tem exatamente essa mesma, vamos dizer, esse mesmo padrão de compras, tá? Então, se você consegue ter versões diferentes para segmentos diferentes, você está numa situação muito melhor do que ter uma versão única para o teu produto. Eu gosto de falar, eu dou um exemplo claro, né? Vocês acham que o iogurte de banana deveria custar a mesma coisa que o iogurte de frutas vermelhas? Na minha concepção, não. Né? Eu estaria disposto a pagar mais por um iogurte de frutas vermelhas do que por um iogurte de banana. Primeiro, por quê? Porque banana dá em todo lugar, é uma fruta nacional. Né? Frutas vermelhas, se eu vou comprar um quilo de cerejas ou de amoras, de qualquer outra fruta vermelha, eu vou pagar muito mais do que no quilo de banana. Então, por que no iogurte de frutas vermelhas eu não vou pagar mais do que no iogurte de banana? Então, para mim, esse é um exemplo claro de onde as empresas produtoras de iogurte estão perdendo dinheiro, estão deixando dinheiro na mesa. Né? Tá claro? Legal, tem alguém da área de iogurtes aqui? Né? Se tiver, depois a gente conversa, né? Vocês veem que isso já em sorveterias, né? Ou mesmo em sorvetes, isso já é diferente, né? Conforme o sabor varia, você tem preços bem diferentes, né? É verdade. Ô, Hélio, deixa eu só... Você tem mais um slide? Tem, né? Tenho. Então, vamos lá. Aliás, desculpa, deixa eu só queria... Pois não. Olha, falhou, desculpa. Deixa eu só te interromper uma coisa aqui. O Adriano comentou aqui, sim, o preço é flat. Acho que ele está falando do iogurte ainda, né? O preço é o mesmo para as diferentes bandejas. E não faz sentido para mim também, né? O morango, o coco, né? Talvez pudesse ter um preço realmente um pouco diferente. Agora, lógico, né, o Hélio? Muitas coisas a gente não pode tirar da nossa cabeça, né? Uma coisa eu gostaria de cobrar diferente, outra coisa o meu cliente tem uma disposição a pagar diferente, né? Porque também, se for assim, eu gostaria sempre de cobrar o mais caro pelo meu produto, né? Resta saber se alguém compra. É por isso que você faz a pesquisa, né? Exatamente. Porque, só para deixar claro aqui, olha, né, que a gente também não está falando aqui que faz sentido na minha cabeça, realmente seja diferente,
Mas, obviamente, você precisa estar estruturado, você precisa ter feito uma pesquisa, você precisa entender como é que tem, né? Talvez o consumidor Hélio compre, ele e o Paulo sejam os únicos estranhos, os outros não, né? Enfim. Agora, gente, deixa eu só antes do Hélio continuar, só uma coisa. A gente tem uma senha, tá? O que a gente vai fazer para o sorteio? Para o negócio ficar melhor, mais dinâmico, o pessoal que trabalha aqui comigo, eles fizeram um post, tá? Na página da Price for You lá. Eles fizeram um post, eu vou colocar o link aqui para vocês no chat, aí vocês vão clicar no chat, vão lá, vão comentar. Eu vou colocar aqui também o que vocês vão comentar, ok? E aí vocês vão entrar, quem foi lá no LinkedIn, eu vou botar 2 links, na verdade. Um link, ele é da página da PriceBean, outro link da página da Price for You. Vocês precisam ir lá e seguir as páginas, tá? Primeiro ponto, seguir as páginas. Seguiu as páginas, vai ter o link do post, vocês vão no post, vão fazer um comentário que eu vou colocar aqui, que é uma hashtag, e aí a gente tem um software que vai fazer o sorteio, tá? Então, se você seguiu as páginas, ele vai conferir isso, se você seguiu as 2 páginas do LinkedIn e se você fez o post com aquela hashtag. Se você fez isso, aí você está apto ao sorteio e vai ser sorteado lá entre as pessoas que fizeram. Nosso pessoal vai ligar para essa pessoa, né? O software vai dizer lá, foi o Adriano. Então, o nosso pessoal vai ligar para o Adriano e vai pedir uma senha. Então, a primeira informação que eu vou dar aqui é a senha. Queria que vocês olhassem aí no chat. A senha é disposição a pagar, né? É o tema do nosso bate-papo aí, vamos dizer assim. É o que a PriceBean faz, né? Então, disposição a pagar. Se alguém ligar para vocês dizendo que vocês ganharam, né, ou o livro, ou a vaga no curso, a senha que vão pedir é disposição a pagar, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aqui o link para vocês seguirem as páginas e depois o link para o post, tá bom? Valeu, Hélio. Pode continuar, cara. Bom, agora aqui eu não vou falar, eu quero fazer uma pergunta, tá? Então vamos imaginar novamente um gráfico, tá? Aqui eu tenho, vamos imaginar um eixo X, em que eu tenho os preços que vão crescentes, e aqui eu tenho um eixo Y, onde eu tenho o percentual de pessoas que vai comprar o meu produto. E eu tenho 2 produtos aqui, o amarelo e o azul. Qual que é o produto mais premium aqui, o amarelo ou o azul? Eu quero respostas aí para você, Paulo. Porque aí eu vou saber se entenderam o conceito. Se pudesse ter aquele negocinho de votação, seria ideal, né? Quantos votam no amarelo, quantos votam no azul? Ficou clara a minha pergunta? Se eu tenho 2 produtos com essas 2 curvas, né? Eu olhando para eles, como é que eu sei qual é o produto mais superior, né? Ou que tenha maior disposição a pagar? E, obviamente, aquele produto que tem mais disposição a pagar é um produto que ele pode cobrar um premium em relação a outro, né? O amarelo ou o azul? Alguém respondeu, Paulo? Vocês estão me escutando? Desculpa, Hélio. Estou falando aqui que nem um louco no mute. E vocês não estão me ouvindo. Eu estou falando o seguinte, Hélio. Eu gosto porque já teve gente que falou amarelo, já teve gente que falou azul, mais gente amarelo, mais gente azul, então tá dividido. Amarelo e azul, tá dividido. Legal. Então, quem falou amarelo acertou, tá? Eu vou explicar o que. Quem falou amarelo acertou. Vocês veem que as curvas. Isso. Vocês veem que as curvas, elas se comportam, praticamente, elas se acompanham uma à outra, né? Mas se a gente imaginar que aqui, nesse eixo Y, a gente tem o percentual de pessoas que compra, a gente sempre percebe que em determinado price point, né, que seria o determinado pelo eixo X, sempre mais pessoas vão comprar o produto amarelo do que o azul. Né? Quer dizer,
em qualquer preço que eu vá, as curvas não se cruzam, né? Vocês percebem que a curva amarelo está sempre acima da curva do azul. Quer dizer, em qualquer preço que eu for olhar aqui no eixo X, sempre tem mais gente comprando amarelo. Quer dizer, se o produtor do produto azul decidir vender a 8 e o produto do amarelo o fabricante do amarelo também decidir vender a 8, vai se ver mais amarelo do que produto azul. Se o amarelo decidir vender a 5 e o azul decidir vender a 5, vai também sempre ser vendido mais amarelo. Quer dizer, se os preços do produto são iguais, sempre o amarelo vai vender mais, tá certo? Então, isso, para o produtor do amarelo, diz o seguinte, cara, você pode cobrar um pouco a mais, né, do que o produto azul, né? Porque com preços iguais, sempre o seu vai ser mais vendido, né? Então você tem direito a um premium, né? Em relação ao produto azul. Tá claro isso? Vamos lá, pessoal. Principalmente quem respondeu azul. Responde aí. Faz sentido? Faz sentido o que o Hélio explicou agora? Por que o amarelo é o premium? Eu gostaria de entender o racional de quem respondeu azul, né? Por que respondeu azul? Eu queria entender, porque a gente consegue aprofundar um pouquinho a discussão. Duas pessoas já que tinham escolhido o azul, já responderam. Sim, agora ficou claro. E outra, eu tinha entendido outra coisa. Né? Realmente não estava perfeitamente claro, né? O gráfico. Okay. Quando você botou ele assim, não ficou muito claro. Perfeito, então. Bom, outra coisa que é legal e que é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo agora é o seguinte: não seria maravilhoso a gente entender em cada ponto da curva qual é o tipo de consumidor que eu tenho? Né? Se eu estou, imagina aqui novamente, né? O preço aqui... Hélio, desculpa te cortar só um pouquinho, porque eu acho que essa pergunta aqui é importante. O driver principal é o volume, independente do pricing, correto? Não entendi a pergunta. Não entendi. Legal. Deixa eu tentar... eu vou ver o que eu entendi, tá, Arthur? Se não for isso, você me corrige. Mas, assim, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, por que ele disse que o preço ali é independente? Porque você deu o exemplo que os preços eram os mesmos, né? Se eu tenho 5 no amarelo... Isso, está falando disso aí. Se eu tenho o preço de 5 no amarelo e o preço de 5 no azul e eu vendo mais amarelo, né? Significa o seguinte, então, independente do preço, o que você está dizendo que faz o cara ser premium é o volume, né? Essa é a pergunta dele. Exato. O que faz o produto ser premium é o fato de que em qualquer preço que eu vá precificar, sempre mais pessoas vão estar dispostas a pagar pelo amarelo, né? Então vamos imaginar dois cortes, tá? Picanha e a 100, né? Aqui talvez sempre, se eu vender a picanha a 20 ou a 100 a 20, sempre mais pessoas vão estar dispostas a pagar pela picanha no R$20. Se eu vender picanha a 50 e a 100 a 50, sempre mais pessoas vão estar dispostas a pagar R$50 pela picanha do que pela 100. Então, óbvio, eu estou usando um exemplo bobo, né? Mas, obviamente, a picanha é um corte premium em relação ao A100, né? Porque se ambos forem vendidos pelo mesmo preço, sempre mais pessoas vão estar dispostas a pagar pela picanha do que pelo A100. Tá claro isso? Eu sei que tem gente aqui de carne, hein? Tem gente aqui que trabalha com carne, fica fácil de entender. E qual é a consequência disso, Paulo? A consequência disso é que o preço da picanha vai se tornar superior ao preço do A100, né? Porque no mesmo preço, mais pessoas escolheriam a picanha em relação ao A100. Então, isso permite que ela tenha um diferencial de preço positivo. Tá claro isso, gente? Quer dizer, quando eu olho para o meu concorrente
e eu, no mesmo preço, eu tenho uma demanda maior pelo meu produto, significa que o mercado valoriza mais o meu produto em relação ao do concorrente. Isso permite que eu consiga obter um preço superior a ele. Legal. É isso mesmo. Na estimativa de valor econômico lá dos dois, né, eu tenho um ganho aí, porque claramente o cliente valoriza mais o meu produto do que o do concorrente. O pessoal aqui respondeu claro, ficou claro, obrigado, ficou bem claro. Acho que agora foi, o Hélio. Então tá bom. Eu sei que às vezes olhar, para mim parece muito natural olhar esses gráficos, e para quem está vendo a primeira vez, pode parecer um pouco complexo. Mas é interessante porque os gráficos contam uma história, né? A gente olhando para ele vai acabar sabendo interpretar a história que eles contam. Coisa que eu queria comentar aqui, que é extremamente interessante, é o seguinte: não seria maravilhoso entender em cada nível de preços qual é o tipo do meu cliente, né? Que tipo de cliente eu tenho aqui pagando R$20 ou $20? Qual é o tipo de cliente que eu vou ter aqui pagando $40, né? Ou aqui 45, né? Então, por que isso é importante, né? Porque eu consigo direcionar os meus esforços mercadológicos, né, para aquele grupo que está disposto a pagar mais, né? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, que eu descubro que este grupo que está disposto a pagar aqui R$40, né, ou dólares, ou o que quer que seja, e óbvio, eu perdi demanda, tá? Eu perdi demanda, mas eu sei que este grupo aqui é um grupo de terceira idade, por exemplo. Então, poxa vida, onde é que eu vou fazer os meus esforços de propaganda e comunicação? Eu vou fazer os esforços em canais que lidam com a terceira idade. Né? Porque, poxa, cada cliente de terceira idade, ele tem muito mais valor para mim do que um cliente jovem, que quer pagar menos. Tá? Tá claro aí, gente? Porque que é interessantíssimo eu ter um profiling do consumidor, eu ter o perfil do consumidor, dependendo do preço que ele está disposto a pagar? O Arthur... Vocês conseguem entender o valor disso? O Arthur colocou uma pergunta aí nessa linha, o Hélio. Neste ponto, você consegue cruzar as personas, né, identificados para elevar os volumes, correto? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Eu consigo entender quais são as classes, seja por classe social, seja por idade, seja inclusive aqui, ó, eu vou por geografia, né? Onde é que estão as pessoas que estão dispostas a mais pelo meu produto, né? Eu consigo fazer isso aqui também está em desenvolvimento, estamos em fase final. Eu consigo fazer um mapa de calor, né? Em que estado do Brasil vale a pena eu vender, porque eu tenho uma disposição a pagar maior pelo meu produto? Se eu não tenho, por exemplo, produção suficiente para atender o Brasil inteiro, eu posso escolher quais são os estados que eu quero servir primeiro. E, óbvio, eu vou servir aqueles que têm um público que tem maior disposição a pagar pelo meu produto. Eu não vou vender naquele estado em que a disposição a pagar pelo meu produto é pequena. Eu vou ter que sofrer para colocar o produto na ponta, entendeu? Tá claro isso, gente? Que é muito importante você conseguir segmentar conforme o preço. Né? Se você sabe quem são os segmentos da população que querem pagar mais pelo seu produto, se você os identifica, você tem uma vantagem competitiva muito importante em relação a quem não o identificou. Legal. Gente, eu estou colocando aí, ó, o link sim? Sim, acho que sim. Vamos esperar o pessoal responder. Ó, o Arthur respondeu que sim. Pessoal, confirma aí para a gente. Fala se isso ficou claro. Acho que é bacana o que o Hélio falou, que é a questão do valor disso, né? Acho que isso é que é bacana, a gente entender do que a gente está falando aqui e em que situação que a gente vai usar essa informação. Por que é importante eu saber essas diferenças geográficas ou, enfim, essas segmentações que eu posso ter, né? O quanto que isso melhora. O Arthur falou ali de otimizar volume. No final, você vai ganhar, você atendendo todas
voltando um pouquinho no que o Ed estava falando antes, né? Você atendendo todas aquelas áreas, o que você ganha é receita, né? Você passa a atender clientes que você não atendia antes. E você ganha receita, né? O faturamento da tua empresa ele cresce. E, obviamente, não só o faturamento, como o lucro, principalmente se você identificar segmentos com disposição a pagar mais alta, né? Então, o teu lucro melhora junto. Eu coloquei aqui na tela, gente, está aí no chat os 2 links, tá? Para vocês já curtirem lá. Daqui a pouco eu coloco o post também. Só para a gente, ó, o Lucas Lima colocou aqui, concordo, o Adriano Silveira, sim, ok, ficou claro. Eu quero resgatar uma pergunta aqui, o Hélio, só um pouquinho, que eu vou ter que achar ela aqui no chat agora. Mas aqui, ó, foi lá quando a gente falou quando a gente falou disposição a pagar diferente em países diferentes, tá? Tá bom. Surgiu uma pergunta aqui do Luciano que ele coloca: você acha que o landing cost também influencia no preço do iPhone? Ou seja, o custo da importação? Aí ele conclui: eu acho que o custo do câmbio também influencia no preço final de um produto importado? Veja, tá certo, tá claro. E por isso que eu fiz questão de colocar, além do preço local, o preço em dólares, né? Quer dizer, se a gente colocar tudo na mesma moeda, ainda assim, você tem diferenças que são significantes. Olha só, gente, olha a loucura. Qual é o país mais rico? O Japão ou a Turquia? É óbvio que é o Japão, né? E por que no Japão o produto é vendido a $1.388 e na Turquia a 2.658? Será que são só os impostos da Turquia que fazem com que o preço seja tão mais caro? Ou talvez os turcos sejam fissurados em iPhone, né? Muito mais do que os japoneses, né? Porque, sei lá, porque eles gostam muito mais das marcas orientais. Eu não sei dizer, tá? Eu não sei dizer, mas o que eu tenho certeza é que a Apple estudou os 2 mercados e consegue, e talvez, óbvio, aqui a quantidade seja muito menor, né? Mas ela consegue entender que neste país ela consegue vender com o dobro do preço em dólar do que no Japão, né? O Japão talvez não valorize tanto a marca Apple, ela não consegue utilizar o mesmo premium que ela tem na Turquia ou no Brasil, né? No Brasil, olha só, todo mundo, né? A Apple é vista como muito premium, né? Lá nos Estados Unidos, não tanto, né? Então, esse é um fenômeno muito conhecido, né? Produtos que nos Estados Unidos são mainstream e aqui no Brasil são premium, são objetos de desejo, né? Exato. Ô, Hélio, indo nessa linha, cara, ó, lá nos Estados Unidos as coisas realmente, né, teoricamente, mesmo quando você coloca em dólar, elas são mais baratas, né? Então não é só conversão, como você colocou. Se a gente vai na linha de carro, né? O carro que nosso aqui é premium, né? Os japoneses aqui, né? No Brasil, o japonês é premium, né? É o carro de 120 mil reais, né? Um carro sedã de 120 mil reais. Nos Estados Unidos, não. Esse mesmo carro, ele está numa faixa, atende um público totalmente diferente do público brasileiro. Eu acho que isso ilustra muito o que você está falando, né? Essa questão de tecnologia. O Japão talvez seja a mesma coisa, né? O Japão, quando você fala de tecnologia, enfim, aceita pagar até determinado ponto, né? Os caras estão muito acostumados com isso, né? Na Turquia, no Brasil, na Índia, né? Enfim, você não tem tanto, não é tão comum, e aí você paga muito mais. A disposição a pagar é muito maior. É isso aí, é isso aí. Essa é a ideia, né? De mostrar. Óbvio, gente, estamos falando aqui de países diferentes, mas vamos voltar aqui para o último slide da apresentação. É o seguinte: o Brasil ele é um país continental, né? E é óbvio que em estados diferentes
e existem disposições a pagar distintas. Primeiro, porque no Brasil a gente tem ainda uma complexidade tributária, né? Então você tem impostos que são diferentes dependendo do estado, né? Então as pessoas já aceitam o fato de que nem sempre o preço precisa ser igual em todos os estados, né? E por outro lado, existem preferências regionais, né? Quer dizer, puxa vida, eu tenho certeza, e aí eu posso falar de produtos típicos e não típicos, né? Obviamente, uma carne de sol, ela tem uma disposição a pagar diferente do Nordeste do que no Rio Grande do Sul, né? E óbvio, e a verdade também para o chimarrão é muito distinta, né? Ao contrário, mas esses são produtos típicos, né? Mas a gente pode pensar em produtos não típicos, né? A gente pode pensar em produtos neutros, né? Arroz, né? Talvez a disposição a pagar no Nordeste seja menor no Rio Grande do Sul, porque lá eles estão muito mais acostumados a comer mandioca. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser um exemplo ridículo, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: a disposição a pagar, ela também depende das alternativas que existem, né? Se eu não tenho mandioca, a minha disposição a pagar pelo arroz aumenta. Mas se eu tenho mandioca, dane-se o arroz, eu vou continuar comendo mandioca, né? Então, e num país que tem diferenças regionais importantíssimas, isso é muito verdadeiro. E às vezes a gente vê empresas tentando utilizar o mesmo preço no país inteiro. Às vezes elas acabam ficando baratas em alguns estados e caras em outros, né? Harmonização de preço é sempre um erro. Legal. O Hélio, isso que você comentou é muito comum, muito comum. Assim, ó, o que a empresa normalmente faz, né? Tem as questões tributárias. O que ela faz? Ela chega num preço net, né? Um preço sem impostos, e ela cobra aquele preço para todo mundo. Ela só vai e acrescenta os impostos. São Paulo é 18 de ICM, tanto de PIS e COFINS, e tem IPI. Aí ela vai e coloca aqueles impostos. Lá no Rio Grande do Sul, o ICM é os mesmos 18, é 12, enfim. E aí, sabe, um preço net para todo mundo e só acrescenta imposto. Isso é muito comum ainda. E é o que você falou, é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque você perde oportunidades. Às vezes, né, Paulo, para não ser completamente injusto, às vezes ela coloca preço de frete, né? Sim. Verdade. O preço é igual, mais o frete, né? Mais o frete, isso aí. Se eu mando lá pro, se eu estou no Sudeste e mando lá para o Nordeste, fica mais caro, né? Mas se é aqui no Sul, ou se é no Sudeste, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, olha, eu coloquei aqui agora o post. Então, clica no link e vai lá no post. O que vocês têm que fazer no post? Curtir o post e comentar com a hashtag TalksForYou. Fez isso, a gente está se aproximando aí do final. A hora do Hélio é muito cara, é uma fortuna, então eu não posso segurar muito ele. Não posso segurar muito ele aqui. Estou disponível aí para mais perguntas, se tiver alguma outra colocação aí. E depois, Paulo, se você disponibilizar os meus contatos, eu fico à disposição de quem quiser discutir qualquer ponto aí envolvido nessa apresentação, tá? Legal. Gente, eu estou brincando aqui, mas a gente... Estamos aqui, tá? O Hélio vai responder as perguntas, como ele falou. Mas vocês vão indo lá, vão curtindo o post para a gente fazer um sorteio. Eu estou colocando aqui o nome e o e-mail do Hélio, para caso vocês queiram, né, fazer algum contato para falar da pesquisa, como funciona, ou sobre a apresentação, ele está à disposição. E eu vou colocar aqui algumas perguntas. Então, agora também é momento de... Tem dúvida? Pergunta aqui. Tem algum caso que você queira pensar junto aqui, né? Escrever aqui no chat para a gente pensar juntos. Coloca aqui, é uma boa hora. Tem uma aqui do Lucas Lima. Ó. Vejo que muitas empresas não segmentam tanto o seu preço devido a não ter um sistema que abriga essa diferenciação. É verdade. E não é por falta de sistemas, tá? Os sistemas existem no mercado.
o que essas empresas ainda não descobriram é que se elas tivessem a capacidade de fazer isso, elas pagariam com folga os sistemas envolvidos, né? E ainda sobraria muito dinheiro. Então, o que às vezes acontece é que, por conforto operacional, né, as empresas acabam não diferenciando adequadamente os seus produtos. Volto ao exemplo do iogurte, né? É muito mais fácil. Imagina a complexidade, né, que seria se eu tenho 10 sabores e vou ter um preço para cada um dos sabores. Imagina a bagunça, né, que eu teria com as minhas redes de compra, né, com Carrefour, com Walmart, no mesmo bar. Mas, na verdade, no final das contas, se o supermercado for inteligente, ele pode pegar esse diferencial para si, né? Ele pode fazer a pesquisa com o consumidor e descobrir, bom, tá bom, eu compro pelo mesmo preço, mas eu vou diferenciar o meu preço final, porque eu sei que a disposição a pagar por um iogurte de frutas vermelhas será maior do que de um iogurte de banana, porque eu sei o quanto que eu cobro uma banana e eu sei quanto eu cobro uma fruta vermelha, entendeu? Então, o varejo também poderia fazer isso. É que, no caso do varejo, é muito pior, né? Porque eles têm milhares de SKUs, então eles não têm nem a verdade mental de pensar nesse tipo de estratégia. Mas eu esperaria que empresas multinacionais, empresas estruturadas, fossem um pouquinho mais sofisticadas, né, no seu processo de precificação. E veja, eu estou falando de iogurte por um acaso, tá? Podem ser vários outros produtos. Legal. Gente, só reforçar aqui, ó. Tem gente lá que curtiu, mas não comentou com a hashtag. Não comentou, o sistema não vai pegar, tá, gente? É um sistema, é automático, então ele precisa ter a hashtag no post, senão ele não pega. Então, volta lá, se você não comentou, comenta. Hashtag Talks for You. Esse é a chave para vocês participarem. O Adriano está perguntando, Hélio, se é possível disponibilizar a apresentação. Sim, eu vou colocar essa apresentação em PDF e disponibilizo para todo mundo. Show de bola, show de bola. A gente tem os inscritos, né? A gente pode mandar um e-mail, tá? Quando vocês se inscreveram, a gente ficou com um e-mail, a gente manda por e-mail para todo mundo. A Carolina colocou aqui, ó, muito bons insights hoje, estão de parabéns. Obrigado, Carolina. A ideia era essa. Eu gosto muito desses papos, Hélio, porque a ideia claro, a gente apresenta uma ferramenta, né? Muitas pessoas não conhecem, mas o mais bacana é as pessoas saírem daqui com insights, com ideias, né? Pô, como é que eu posso aplicar isso, né? Como é que eu faria isso? Olha a diferença que isso pode fazer na precificação da minha empresa. Isso é que é bacana. O conceito, né? Ele é um pouco árido, né? Eu tentei fazer da maneira mais lúdica possível, né? Se a gente pensar um pouquinho, o embasamento teórico, ele volta para aquelas cadeiras básicas de economia, né, de microeconomia, principalmente, de elasticidade, né? Mas, na verdade, o que eu chamo isso de uma batalha de evangelização, né? Fazer com que as pessoas entendam que o preço tem mais a ver com o valor que os consumidores veem no teu produto ou serviço do que com os custos que você tem. O consumidor não está preocupado com os teus custos. Ele não quer saber, por exemplo, se o milho da ração que você vende para o cachorro aumentou, né? Ou se, sei lá, os minerais que você põe nessa ração diminuíram. Se você vai ter 30% ou 40% de margem. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que o cachorro gosta da comida, né? Que ele compra e fica feliz e raspa a tigela. Esse é o valor, né? E o cachorro está bem nutrido e feliz e com pelo bonito, né? Então, é um pouquinho disso, né? É um pouquinho das empresas olharem mais para o seu consumidor e menos para dentro de casa. Legal. Dentro disso que você está falando, Hélio, você comentou uma coisa que eu sempre gosto de brincar e comentar, que é o seguinte:
Acho que o preço, né, a gente tem essa coisa, né, de que, quais são os meus... O consumidor não quer saber quais são os seus custos, né? Exatamente, um pouco do que você falou, né? O cara não quer saber, ele não quer saber que você tem 2.000 funcionários, 5.000, 10.000, para ele isso não importa. Ele quer comprar uma solução, ponto. Né? E aí, enfim, se você não faz ele reconhecer, né, esse valor, né, o teu produto tem que ter um valor e você tem que ter toda uma estratégia para fazer ele reconhecer esse valor. Porque senão ele não vai pagar, não tem jeito. Senão a gente pode aqui querer, eu brinco, né? Tem um post que eu fiz essa semana passada, eu coloquei lá, a gente falou um pouco dessa teoria aqui, né? Teoricamente, né, para um produto elástico, quando eu abaixo o preço, ele vende mais. Mas tem produtos que você sobe o preço e vende mais, né? E você falou aqui, né? Quando o cara está muito barato, eu não confio. Conforme o preço vai subindo, mais pessoas passam a dizer que comprariam aquele produto, né? Por exemplo, vamos lá, usando o exemplo do carro aqui. Se eu pego um Corolla ou um Civic, né, que é o carro de luxo, entre aspas, aqui no Brasil, e vendo ele novo, zero, por 50 mil, cara, ele vai ter uma demanda, né? Agora, quando ele vai subindo o preço, com certeza, o pessoal desconfia, né? Esse carro não custa 50 mil, ele custa 120. Se ele está 50 mil, tem alguma coisa errada, né? Enfim, não tem aquela coisa do almoço de graça, né? Então, a gente precisa realmente demonstrar esse valor. Tem um comentário aqui do Adriano, na verdade, uma pergunta. Hélio, você tem algum estudo de precificação dinâmica baseado no horário de loja? Exemplo, um supermercado mais barato na madrugada. Veja, eu não tenho, na verdade, a nossa ferramenta não é uma ferramenta de precificação dinâmica, né? Ela é uma ferramenta que permite que você entenda qual é a disposição a pagar de um determinado consumidor ou de um grupo de consumidores em diferentes ocasiões de consumo, tá? Então, óbvio, existem casos em que, por exemplo, já vi isso muito em posto de gasolina, né? A gasolina fica mais barata depois das 10 da noite. Por quê? É um horário parado para o posto, né? E ele quer criar, então, uma determinada movimentação. E ele, às vezes, instintivamente, baixa o preço em alguns centavos, né? Obviamente, ele faz isso, na maioria dos casos, sem entender exatamente qual seria o diferencial adequado entre o preço normal do dia e o preço da madrugada. Mas, na nossa ferramenta, você conseguiria descobrir qual é esse diferencial. Simplesmente perguntando, olha, qual é as mesmas perguntas para 1 litro de gasolina ou para 50 litros de gasolina no período normal, e qual é a tua disposição a pagar pelos mesmos 50 litros de gasolina das 10 da noite às 6 da manhã. E às vezes você pode descobrir que não tem diferença, né? Que às vezes ele baixa o preço e está baixando à toa. Quer dizer, ele não está atraindo mais demanda. Eu estou fazendo suposições, tá? Para mim está claro que num país, o Brasil, só para citar para vocês, o Brasil é um dos países da América Latina cuja população possui maior elasticidade a preços, tá? Então eu tenho certeza que ao baixar o preço da gasolina à noite, ele gera sim demanda, né? O que a gente deveria entender aqui, ou o que o dono desse posto deveria entender o quanto ele precisa baixar, né, para gerar a maior demanda possível, sem ultrapassar, né? Se ele, por exemplo, se ele saiu de 2,99 para 2,89, ele vai gerar a mesma demanda do que se ele tivesse ido para 2,84. Então, ele, às vezes, está deixando 5 centavos na mesa que ele não precisaria ter deixado, entendeu? Então, essa é a colocação, tá? Mas existem, inclusive, empresas, se a gente está falando de posto de gasolina, que fazem isso exatamente, são especializadas em postos de gasolina, tá? Depois, se alguém quiser, eu indico, tá? Se alguém aí estiver trabalhando nessa área, eu indico com prazer. Não é a nossa especialidade. A gente, por exemplo, já trabalhou para uma empresa
produtora de óleos lubrificantes. Aí sim, ficou muito claro a diferença de disposição a pagar entre as diferentes marcas de óleo, tá? Legal, legal. Acho que você tocou num ponto aí bem bacana também, o Hélio, que é o quanto que você abaixa, né? Ok, que eu vou abaixar, eu vou vender mais, legal. Mas às vezes eu abaixo 30 centavos e só preciso abaixar 20, ou 10, ou 15, né? E esse é um ponto bem bacana. Tem alguns comentários aqui, ó. O Fernando colocou aqui, tem um serviço autônomo, vou tentar usar essas informações para estabelecer meus preços. Legal. Legal. Vamos lá. Tem especialistas aqui, ó, em mercado cimenteiro para indicar? Você sabe que eu tenho vários amigos nesse mercado, né? E a maioria das empresas produtoras de cimento, basicamente o que elas fazem é uma verificação de preços em ponto de venda, né? É um caso clássico de precificação competitiva, né? Ao contrário de precificação baseada em valor. Existem muitas dúvidas se o cimento poderia ser considerado, desculpa a ofensa, tá? Mas em alguns casos ele poderia ser considerado quase uma commodity, né? E óbvio, eu entendo que devem existir cimentos premium que realmente têm características que fazem com que ele seja superior, né? Mas eu nunca consegui, vamos dizer, convencer alguma empresa produtora de cimentos a trabalhar com precificação baseada em valor, tá? Legal, legal, Hélio. Gente, só falando aqui, ó, o Arthur Silva ganhou um livro, né? Já foi um dos sorteados aí. Tem um outro sorteado aqui, ó, o José Fernando. José Fernando ainda está por aqui? José Fernando, a gente não tem um telefone dele. José Fernando, coloque seu contato aqui para o pessoal conseguir entrar em contato com você, te perguntar a senha e você vai ganhar o curso. José Fernando ganhou o curso. Só precisa colocar o telefone aqui para a gente conseguir falar com você. O Fernando colocou aqui, ó. Fernando Rodrigues, sou eu. Legal, Fernando. Me manda seu telefone aqui. Manda aqui no chat. Ah, não, desculpa. No chat vai ser ruim, né? Deixa eu te passar o número, peraí. Só um pouquinho. Mandou aqui mesmo. Então tá bom, Fernando. Vou copiar aqui e o pessoal entra em contato contigo. Hélio, uma coisa interessante, você falou acho que, na verdade, o Arthur comentou aqui, ó. Mas mesmo nesse exemplo de cimento, ainda há espaço para microelasticidades, correto? Desculpa, não entendi. Mas mesmo nesse exemplo do cimento, que você falou que muitas vezes pode ser considerado commodity, ainda há espaço para microelasticidades, correto? O que ele quer dizer com microelasticidade? Eu Eu não acho que entendi. ele quer dizer o seguinte, ainda dá... Eu penso, tá? E Arthur, você me corrige aí se não foi isso. Mas eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, que tem espaço para alguma diferenciação. Eu não chamaria de microelasticidade, o que eu chamaria é o seguinte, tem espaço, por exemplo, para um atendimento diferenciado, para uma entrega rápida. Você pode se diferenciar de alguma maneira dos outros e esse é o ponto. Eu acho que essa é a dúvida dele. Veja, eu sempre digo que existe diferenciação para tudo nessa vida, inclusive para água, né? Você tem águas que são incrivelmente premium, né? E águas que não custam nada, né? Agora, se você fizer um teste cego dessas águas, é capaz da água baratinha ser mais gostosa do que a água premium, né? Exatamente, é isso aí. Acho que
Respondeu, né, Arthur? Não, o Arthur falou que era isso mesmo. Eu acho que é isso. Mesmo a commodity, se você... É porque, assim, muitas vezes é experiência, né? Não é só o produto, né, que você vende, né? Eu estava até tendo uma discussão com um amigo falando disso, de atendimento, né? Você pega grandes empresas que têm um péssimo atendimento. O cliente, às vezes, tem quase que pedir um favor, né? Está pagando caro e você tem que pedir favor para ser atendido. Então, esse pode ser um diferencial. Você pode ser um mercado de commodity, mas se todo mundo atende mal e você atende bem, cara, você vai poder cobrar um pouco mais e as pessoas vão aceitar pagar. Eu posso fazer uma colocação aqui, Paulo? O ser humano é um animal interessante, né? Porque para facilitar a sua própria vida, né? A gente não gosta de gastar energia para pensar, né? Ao não querer gastar energia para pensar, a gente tende a equalizar uma série de soluções, né? Isso aqui é tudo igual, né? Então, se é tudo igual, eu vou no preço mais barato. Muita gente faz isso, né? Isso é ainda mais presente em produtos de necessidade, né? Então, um exemplo que eu sempre gosto de usar são medicamentos, né? Puxa vida, existia tanta diferenciação no mercado farmacêutico. Eu falo isso porque eu venho desse mercado, tá? Eu venho do mercado de healthcare. Até que foram criados os medicamentos genéricos, né? E basicamente, o que o medicamento genérico diz? Bom, todos esses medicamentos são iguais, né? Então, teoricamente, não existiria justificativa para que os preços fossem diferentes, já que são produtos iguais, né? Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, às vezes, não consegue aceitar que as coisas sejam tão iguais assim. Então, acabo tendo o genérico da EMS, eu tenho o genérico da Eurofarma, eu tenho o genérico da Medley, eu tenho, né? Então, os genéricos são iguais, mas os laboratórios são diferentes. E, dependendo da forma como eu valorizo um ou outro laboratório, eu posso estar disposto a pagar mais ou menos por algum genérico, entendeu? Então, é extremamente interessante, né? Como é que a nossa cabeça funciona. E isso é legal que você colocou, o Hélio, pelo seguinte, eu penso também, eu gosto de pensar assim, às vezes eu prefiro, eu não compro mais barato porque eu penso que, às vezes, o preço, a qualidade é indicada pelo preço, né? Eu até falei sobre isso no outro post também, semana passada. O seguinte, às vezes o cara fala assim, poxa, o preço assim, vamos dizer assim, é um serviço que eu não consigo valorizar ele tão facilmente, né? Mas tem o serviço de, vamos lá, uma cirurgia. Como é que eu valorizo uma cirurgia, né? Então, não é tão fácil para mim, porque eu não conheço nenhum dos dois médicos. O que eu vou fazer? Cara, eu vou tentar achar diferenciais dos dois, né? Se é tudo muito parecido, cara, eu tendo a pensar que o mais caro, ele é melhor. Eu tendo a partir daí. Não sei se... Aí pode ser muito particular, né? Eu acho que talvez precisasse de uma pesquisa para se confirmar, né, que muita gente pensa assim. Mas quando eu não consigo diferenciar muito logicamente, eu parto para essa coisa. O mais caro deve ser melhor. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, o preço, ele é uma ferramenta de comunicação, né? Ao determinar um determinado preço, você tem que ser coerente, né, com o restante da comunicação da sua empresa para o mercado. Se você fala muito bem do seu produto, você coloca o seu produto como sendo superior aos concorrentes, ou tendo uma série de vantagens, essa é a tua comunicação, você nunca vai poder colocar um preço mais barato no produto. Você está confundindo o teu cliente. Espera um pouquinho, mas ele fala que o produto é melhor. Por que ele vende mais barato? Não faz sentido para mim, né? Ou ele está mentindo, né? Ou esse lote desse produto tem algum problema, né? Então, precisa haver coerência entre a comunicação e o preço a ser pedido do cliente, né? A ser cobrado.
E olha, é o seguinte, e você pode ter o menor custo do mercado. Ainda assim, se a sua comunicação é uma comunicação que expõe vantagens e valores do teu produto, mesmo com custo menor, você deve ter o preço maior. E maravilha, a tua margem vai ser melhor do que dos concorrentes. Ótimo. Não é vergonha ganhar Quem disse que a dinheiro, tua né? margem precisa ser 50, se ela pode ser 80? Oi? Eu tava brincando, não é vergonha ganhar dinheiro, né? Desde que honestamente, né? Exatamente, é isso aí. Né? Legal, gente, legal. Eu tenho, ó, o Hélio aqui colocou, no mercado de peças de carros, desculpa, o Lucas colocou, lubrificantes, para segmento de autopeças e oficinas, o cliente final tem pouca decisão de escolha do tipo de produto e marca. Como precificar nesses casos? Vamos lá, no mercado de peças de carros, lubrificantes, para segmento de autopeças e oficinas. Aí tu está falando de B2B, é isso, Lucas? Estou entendendo que é o mercado de peças e lubrificantes, quando você vende para autopeças e oficinas. Então, esse cliente, essa autopeça e oficina, ou o cliente final, o cliente do teu cliente, tem pouca decisão de escolha do tipo de produto e marca. Como precificar nesses casos? Legal. Bom, obviamente, é muito mais fácil você precificar ou você fazer uma pesquisa, né? Quando o cliente final ele tem ciência dos valores do que ele está comprando, porque ele compra com determinada frequência, né? Peças e lubrificantes não são algo que você venda ou compre a toda hora, né? É uma vez por ano, ou quando eventualmente quando quebra. Então, eu sempre digo o seguinte: às vezes, ao invés de falar com o consumidor final, no caso de lubrificantes, acho que dá para falar com o consumidor final, tá? A gente já fez pesquisas. Se a gente sabe que ele comprou nos últimos 3 meses, ele trocou o óleo do carro nos últimos 3 meses, você consegue falar muito bem com o consumidor final e tem bons resultados. No caso de peças, em que a compra se dá por algum tipo vamos dizer, de quebra, né? Eu acredito que é mais interessante você falar com a cadeia, né? E por que eu gosto de falar com a cadeia nesse aspecto, né? Porque a cadeia ela vai ter uma sensibilidade muito maior do que você tem, do que o consumidor final pensa. E aí, talvez, nem sei se a análise de elasticidade seria ideal, tá? Talvez um outro tipo de fosse a mais interessante, porque você quer entender o que faz o consumidor comprar uma coisa ou outra, né? Então pode ser a marca, né? Se é original ou não original, né? Pelo fato de ser não original, você desconta. Se o quanto vale, né? Por exemplo, a indicação do teu mecânico, né? Quer dizer, a peça não é original, mas o mecânico indicou. Bom, beleza, isso tem valor, né? Porque você fica mais seguro, né? Quando você troca a peça, o que você está querendo garantir é o seguinte: é que essa peça não vai deixar você na mão logo novamente, né? Ou então a mais, né? Por uma garantia estendida. Bom, eu não conheço a peça, mas se o cara está dando mais garantia do que o concorrente, é porque ele próprio confia que a peça dele não vai quebrar. Então isso tem um valor, né? Então você pode desmembrar o preço final do produto nos seus diversos componentes, tá? Ou em diversos componentes que sejam importantes para o consumidor final, tá? Eu acho que seria a análise mais adequada do que simplesmente uma curva de elasticidade, tá? Legal, Hélio. O Adriano colocou aqui, para quem não viu essa reportagem, interessante, mas eu não vi a reportagem, Adriano. Você colocou o link dela aqui, eu não achei aqui, eu fiquei procurando no chat, mas como tem muita coisa, eu acabei não achando. Se você tiver aí fácil, quiser colocar de novo, acho que foi quando a gente falou daquela predisposição a pagar, né, que eu comentei que eu pagava mais, se eu não consigo medir muito bem qual é o
valor eu pago, eu vou no mais caro, que eu acho que ele tende a ser melhor. Aí ele comentou isso aqui, só que eu não vi o link. Se você colocou aqui, Adriano, puder colocar de novo, por favor, que aí vai aparecer aqui de novo, eu já coloco. Gente, já temos os ganhadores, hein? Então vamos lá. O Arthur ganhou o livro, a Carolina Souza ganhou outro livro e o Fernando Rodrigues ganhou o curso. Atenderam aí nosso pessoal, responderam e são os felizes ganhadores do nosso sorteio. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, tá, gente? Acho que a gente acabou aqui conseguiu responder aqui a todas as perguntas. Agradecer demais, Hélio, por você ter estado aqui conosco, disponibilizar essas quase 2 horas. O que a gente vai fazer? O Hélio já falou que vai botar um PDF, a gente dispara para vocês o material, a gente vai pegar o vídeo também, disponibilizar no YouTube, deixar disponibilizado lá para todo mundo. Aí eu vou pedir para vocês acessarem lá o canal, se quiser assistir de novo, curte, compartilha com o pessoal de pricing que vocês conhecem. Lá tem alguns outros, aliás, lá tem todos os outros vídeos de webinars que a gente faz. Então, compartilha lá o canal com o pessoal, pede para o pessoal dar uma olhada. Acho que a gente é carente, né, de conteúdo em pricing, então, quando tem, é importante a gente olhar. O Adriano comentou aqui que a reportagem que ele falou saiu na Veja da semana passada. Legal, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, falava sobre isso. Hélio, te passar a palavra aí para você se despedir aí. Muito obrigado mais uma vez, amigo. Eu que agradeço a presença de todos, a paciência em me escutar. Eu quero dizer o seguinte, pricing é uma área com imensas oportunidades. Eu posso dizer que nos meus últimos anos trabalhando aqui no Brasil, eu vejo um desenvolvimento, né, da cultura de pricing exponencial, e creio que quem investir em conhecimento nesse tipo de disciplina vai ter um futuro brilhante aí pela frente, tá bom? Agradeço e espero ter contribuído um pouquinho aí com cada um de vocês, desejando sucesso profissional a todos, tá bom? E eu estou no mudo de novo falando aqui, né? Então, obrigado mais uma vez aí, Hélio. Obrigado para todo mundo que ficou até agora. Eu sei que foram quase 2 horas, mas, Hélio, foi sim bem, como acho que foi a Carolina que colocou aqui, né? Que foi teve alguns insights bem bacanas, e é verdade. Então, assim, queria agradecer a todo mundo que participou. Quando tivermos os próximos, vamos avisar todo mundo, convidar todo mundo para vocês estarem aqui com a gente de novo, tá bom? Grande abraço, obrigado, Fernando. Boa noite aí, galera. Arthur tá dando um valeu, Hélio aí. O Lucas agradecendo. Obrigado, Lucas. Grande abraço, gente. Boa noite. Valeu, Fernando. Bela palestra, obrigado, cara. Valeu. Adriano Silveira, obrigado. Boa noite aí, cara. Obrigado pelo tempo, pela paciência. Legal, gente. Um grande abraço aí. Boa noite a todos.